então. Boa tarde, meu nome é Gabriele Menotti dos Santos e serei apresentadora desta sala. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao 10º CIEPEX, Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Estamos gratos por tê-los conosco. Também aproveito para cumprimentar a todos e todas que forem assistir este conteúdo depois. Para a boa condução desta sala, gostaríamos de compartilhar algumas informações relevantes. Senhoras e senhores, mantenham seus microfones desligados, salvo se forem fazer alguma intervenção, a pedido do proponente da atividade. Para que isso ocorra de forma tranquila e organizada, usem a ferramenta levantar a mão e aguardem a ordem de fala. Só um minuto. Deixem comentários, dúvidas e perguntas no chat que responderemos de imediato no chat. Mas o que for para o proponente, repassaremos para eles no momento oportuno. O protocolo de postura digital solicita que não ocorra discussões desrespeitosas e ofensivas entre os participantes, pois qualquer atitude considerada nesse sentido prejudicará o diálogo e estes serão sumariamente retirados da sala. Da mesma forma, as invasões de hackers neste evento. Para darmos prosseguimentos às atividades, hoje teremos o minicurso Os Dinossauros Vão à Escola, que será ministrada pelo proponente Gabriele Tereza Gardens Marcon, a qual é professora adjunta da UERGS, doutora em Ciências e mestre em Geociências, com ênfase em paleontologia. Graduada em Ciências Biológicas e em Pedagogia. Ministra disciplinas do eixo do Meio Ambiente e Sustentabilidade. A atividade intitulada Os Dinossauros Vão à Escola trata-se de um minicurso com uma abordagem teórica das espécies de dinossauros que habitaram o estado do Rio Grande do Sul. Ela é voltada para o público em geral, interessado em conhecer um pouco mais sobre a paleontologia gaúcha, mas dará uma ênfase especial para os docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, já que o tema dinossauros costuma atrair bastante a atenção das crianças nessa faixa etária. Por ser a ciência que estuda os fósseis, a paleontologia tem a seu favor os dinossauros, criaturas extintas de grande potencial midiático, que atraem e encorajam o envolvimento de crianças com o universo científico. Além de contar a história de cada uma das espécies, também serão repassadas algumas dicas de como trabalhar esse tema em sala de aula, contemplando os campos de experiências, áreas de abrangência e os objetivos da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Todo o conteúdo teórico, bem como as atividades propostas, são resultantes de uma intensa pesquisa bibliográfica realizada nos últimos 2 anos e que agora estão sendo transpostas na forma de projetos de extensão para a comunidade. Os resultados da pesquisa permitiram levar 11 espécies de dinossauros para o Rio Grande do Sul, todas elas do Triássico Superior, distribuídas em 5 cidades gaúchas, localizadas na região geomorfológica da Depressão Central. Para o município de Santa Maria, são registrados dos 3 dinossauros, Eustaurosaurus, Saturnalia e Inhamdumirim. Acho que é assim. Se tu tiver atrapalhada, deixa que eu vou falar o nome deles depois. Tá bom. É complicado, né? Para São Martim da Serra Pena Azul, em Candelária foi encontrado o guaibaçal. Em São João do Polecine, daí os 2 ali, que a prof vai falar logo em seguida. De Agudos são provenientes o Vou pular essa parte, prof. Pode pular. Esta atividade visa fomentar o interesse do público em geral por paleontologia, estimular uma cultura de valorização do patrimônio paleontológico do Estado e criar uma identidade pré-histórica do local. Deixa eu autorizar. Ok.
Muito obrigada a todos os participantes, alunos, alunas e professores presentes. Tenham um ótimo evento. Com a palavra, a palestrante Gabriele Tereza Gardens Marcou. Olá, então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Gabriele, já sou professora há 10 anos aqui na UERGS, dou aula em vários cursos, no de Pedagogia e Biologia, as minhas formações, né, minhas graduações, mas também nos cursos de Engenharia. E hoje o que eu vou apresentar para vocês é resultado de 2 anos, né, 2 anos de pandemia, em que a gente trabalhou num projeto, que inicialmente foi de pesquisa, depois se transformou num projeto de extensão, onde a gente pesquisou quais eram as espécies de dinossauros que ocorrem no Rio Grande do Sul e tentou transformar essa informação em atividades que pudessem ser utilizadas com as crianças em sala de aula. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu colocar essas atividades em prática em virtude da pandemia. Mas a próxima etapa do projeto seria uma etapa presencial, onde a gente tentaria, né, colocar em prática essa parte daí. Bom, os dinossauros, né? A ideia é a seguinte: as crianças, elas adoram dinossauros. E essa seria uma maneira, né, da gente abordar o assunto em sala de aula, despertando nelas o gosto, né, por ciência e o próprio gosto por aprender. Porque dinossauros é uma coisa que atrai muito sempre a atenção delas, a atenção das crianças. Eu estou apresentando aqui junto com vocês. Quem vai me auxiliar é a minha bolsista de extensão, que é a Brenda, a gente que trabalhou na montagem, organização desses slides aqui, tá ok? E eu já vou passar para cá. Conforme nós formos passando de um slide para o outro, vocês vão ver alguns desenhos, que são os desenhos dos dinossauros, né, atuais, os dinossauros, né, atualmente descritos para o Rio Grande do Sul, e a gente transformou em uma imagem mais infantil, assim, aquele dinossauro amigo, né, amigável, para poder trabalhar com crianças bem pequenas, da educação infantil, tá? Mas tem outras imagens aí que a gente vai comentar. São imagens um pouquinho mais estruturadas, né? Não são assim tão infantilizadas. Mas a proposta é realmente, quando a gente diz ir para a escola para trabalhar com as crianças, bem pequenas, né? Pensando já nessa abordagem, junto às crianças, porque elas gostam muito de dinossauros. Então, as motivações é a questão das crianças gostarem de dinossauros, de haver pouquíssima atividade didática, né? Voltada para a educação infantil e para os primeiros anos do ensino fundamental, que tratem sobre dinossauros e muito menos sobre os dinossauros do Rio Grande do Sul, né? A maioria dos dinos que as crianças conhecem são os dinossauros lá do hemisfério norte, né? Principalmente as espécies que ocorrem nos Estados Unidos, como o Tiranossauro Rex e outras espécies, né? É difícil conhecer um dinossauro que seja da nossa própria terra, né? Um dinossauro gaúcho. E nós temos, aqui para apresentar para vocês, temos 11, mas já foram descobertas mais 2 espécies, e ao todo são 13 dinossauros até agora, né? Então, outra coisa é que a paleontologia, ela é uma ciência formada de várias outras ciências, né? Ela é interdisciplinar. E por isso ela permite, assim, uma grande gama de áreas trabalhando junto com os dados paleontológicos. E a ideia sempre é encorajar, né, esse gosto das crianças, né, pela ciência em geral. A gente também percebeu, isso se percebe há um bom tempo, né? Eu estou na paleontologia desde 2004. E desde sempre existe a discussão, né? Por que paleontologia é tão pouco abordada no currículo, tão pouco abordada na sala de aula? Então, existem já várias pesquisas, né, de paleontólogos que trabalham na área de educação e que já fizeram esse levantamento, e realmente a deficiência às vezes está na formação dos professores de ciências, biologia, geografia, que são as principais áreas que abordam esse assunto. Falta material sobre o assunto, né? Principalmente assim, o material que a gente diz é material sobre as espécies que ocorreram no Brasil, fósseis brasileiros ou fósseis gaúchos, né? Os livros didáticos também abordam muito pouco essa questão dos dinossauros.
E muita coisa, gente, é problema que não existe publicação em português. Né? As publicações na língua materna, na língua brasileira, né, o português, são muito raras quando se trata, né, de anunciar uma nova espécie para o mundo. Né? E quando existem, elas têm uma linguagem técnica bastante difícil de ser compreendida. Para vocês terem como exemplo, aqui hoje nós vamos falar de 11 dinossauros, e aqui estão a primeira capa dos 11 artigos que cada um deles deu origem a uma espécie de dinossauro. O artigo é como se fosse a certidão de nascimento do dinossauro, né? O dinossauro, às vezes, a gente vai numa escavação, encontra ele, mas quem vai estudar e descrever ele vai ser um outro pesquisador anos depois. Mas é no momento em que ele é descrito e publicado numa revista que ele vira dinossauro mesmo, né? Que ele nasce. E se a gente olhar esses 11 artigos, todos eles são em inglês. Né, todos em inglês, e muitos deles sem versão nenhuma, né, para o português. Então, isso realmente dificulta a abordagem, nem querendo, às vezes, a pessoa consegue fazer toda essa transposição do conhecimento, né, para a área didática, para essa área mais voltada, né, ao ensino. Então, é assim que a gente vai tentar através desses projetos, a gente está tentando, então, resgatar essas informações, transformando elas em informações traduzidas para o português, e também com uma linguagem mais clara, né, mais digestiva, como se diz, né, uma linguagem fácil de ser lida, né, ser compreendida. Mas antes da gente começar, vamos falar de duas coisas, o que é a paleontologia e o que são dinossauros, né? A paleontologia, ela é o estudo dos seres antigos, então não se estuda só dinossauro na paleontologia, se estuda tudo, né? Vamos estudar plantas antigas, os primeiros répteis, as primeiras aves, os primeiros mamíferos, né? Então, é uma gama de coisas, e a paleontologia, ela precisa muito de ciências como a geologia, por exemplo, a geografia. Então, são várias ciências que se unem para formar uma só, que é a paleontologia. E dinossauro, né? Esse termo faz anos já que ele foi cunhado, né, pelo Richard Owen, e quer dizer o seguinte: Deinos é terrível no grego, né? E sauros é lagarto. Então é um lagarto terrível, né? Seria a tradução literal de dinossauro. Né? O sauro, no final, sempre quer dizer lagarto, né? Mas ele é muito mais do que um lagarto. Só que o que faria de um dinossauro, né? Os dinossauros, se a gente for ver, a estrutura da cabeça dele e dos dentes é muito semelhante com a de um réptil primitivo. Então, o que diferencia um dinossauro dos outros répteis primitivos, que também eram grandes, corpulentos, enormes, terríveis, são os ossos, gente, os ossos da bacia, são os ossos do quadril. É quando se acha um osso do quadril que a gente tem realmente certeza se aquele, né, aquele réptil com o qual a gente estava trabalhando, se ele era um dinossauro ou não, né? Então, aqui vocês têm uma imagem ali de dois dinossauros, porque hoje em dia existem dois grandes grupos, que são os saurísquios e os ornitísquios. Esses nomes se devem à forma como os ossos da bacia estão organizados, distribuídos no corpo desses dinossauros. Mas são os ossos da bacia, gente, muitas vezes são ossos da perna, tá? Dos membros inferiores, e algumas vértebras cervicais também vão servir. É incrível, né, a gente imaginar que o que vai diferenciar vão ser os ossos do quadril. Até eu, quando comecei a estudar, eu fiquei bastante decepcionada quando eu soube que era assim que se identificava um dinossauro. Eu achava que era pela boca, cheia de dentes, alguma coisa assim muito mais monstruosa, né? Não, são os ossos do quadril, tá? É, é bem interessante, né? Aonde que se encontra fóssil de dinossauro no Rio Grande do Sul? Bom, assim, no Rio Grande do Sul se encontra fóssil em todo lugar. Só que os fósseis de dinossauros ficam num lugar que eu acho que ele é especial, porque só acontece lá, tá? Essa região geomorfológica se chama Depressão Central.
E na depressão central do Rio Grande do Sul, que é bem no centro, ali tem alguns municípios como Santa Maria, Agudo, São João do Polesine, São Martim da Serra, Candelária. Esses municípios, assim, são ricos em fósseis, né, de répteis do período Triássico. Não é só dinossauro, são vários tipos de répteis, até os precursores dos primeiros mamíferos, né, uns protomamíferos. Uma coisa incrível, né, que tenha tudo ali, tudo se concentrou nesse lugarzinho. É o que a gente chama de a Grande Santa Maria e a Quarta Colônia. A Quarta Colônia, ela envolve esses municípios aqui, que vocês vão ver, tem alguns que ainda não se encontrou fóssil de dinossauro lá, mas possivelmente, se as pesquisas forem intensificadas, é bem capaz de se encontrar, tá? Então, é a Quarta Colônia, e também tem na região da Grande Santa Maria, 2 municípios que têm a famosa floresta petrificada, que é São Pedro do Sul e Mata. Então, toda essa região ali é muito rica em fósseis. Em São Pedro do Sul e Mata são árvores gigantescas, de porte gigantesco, fossilizadas. Né? Em Santa Maria e nos outros vão ter vários répteis, também vão haver fósseis de plantas, mas principalmente de répteis, e de répteis bastante importantes para o estudo, né, da Terra, e dentre eles os dinossauros. A gente andando um pouquinho no tempo, a gente vai ver de que época que eram esses dinossauros, né, que estão ali na região de Santa Maria, da Grande Santa Maria e Quarta Colônia. O tempo ele é dividido, né, em éon, eras. Então, assim, nós vivemos no éon Cenozoico, nós seres humanos, na era Cenozoica, no período Neogênico e aqui no Holoceno. Nós estamos aqui em cima, bem no final. Então, dos últimos 10 mil anos para cá, é tudo Holoceno. Mas os dinossauros, eles existiram, né, durante uma era chamada Mesozoica. E os do Rio Grande do Sul são do Triássico, são do primeiro período da era Mesozoica e do final desse período, né? Que eles dividem também os períodos, como é milhões de anos. Dá para dividir tudo isso em Triássico inferior, médio e superior. Os dinossauros de Santa Maria, eles surgiram, da Grande Santa Maria, né? Surgiram aqui no Triássico superior, e esse Triássico superior, ele é dividido em 3 idades, né? Carniano, Noriano. Né? Esse Carniano e Noriano são as principais idades aonde ocorrem fósseis, né, das camadas onde tem fóssil. Vocês vão ver aqui que isso dá mais ou menos, gente, entre 230 e 235 milhões de anos. Tá? É muito tempo. Então, são bastante antigos, muito antigos, os nossos dinossauros. Como é que era o ambiente naquela época? Né? Como é que era o Rio Grande do Sul? Para ter tido tanto fóssil assim, né? O Triássico do Rio Grande do Sul, ele é extremamente marcante pela riqueza de fósseis que possui. Tá? É conhecido no mundo todo, mundialmente conhecido, essa ocorrência fossilífera, né? Aqui na região da Depressão Central. A gente tem que lembrar que durante aquela época, o Triássico, todos os continentes estavam reunidos num só continente, estava tudo grudadinho, né? Vocês vão olhar aqui, Austrália, Antártida, Índia, África, América do Sul, América do Norte. E a Eurásia, né, a junção de Europa e Ásia, faziam parte de um único continente, que se chamava Pangeia. E o Pangeia se dividia entre a parte do norte, que era a Laurásia, e a parte sul, Gondwana. E aqui no Gondwana, que era o hemisfério sul do Pangeia, né, aqui no Gondwana viviam, né, esses dinossauros. Então era um grande continente. Nessa época, durante todo o Triássico, né, vão ocorrendo mudanças climáticas relacionadas com esses movimentos também das placas tectônicas. Então, o período ele passa por 3 diferenças bem marcantes de ambiente, de temperatura, também de flora, né, da flora que havia ali, e junto com essa mudança da flora, a flora mudava em virtude do clima, né, e junto com a mudança da flora mudava também a fauna, porque a fauna depende da flora para se alimentar. Então, sempre que acontecia uma mudança drástica na flora, também ocorria uma mudança drástica na fauna.
e isso que vai ser responsável por essas grandes irradiações de novas espécies durante o Triássico no nosso estado. Aqui tem algumas imagens, tá, de como seria, algumas reconstruções, né? Então, no início, aqui no Rio Grande do Sul, haviam rios grandes, né? Mas o clima do Triássico inferior para o Triássico médio, ele foi ficando cada vez mais seco e mais árido. Então, no Triássico Médio, haviam assim, os rios ficam mais rasos, né? E vão aos poucos virando lagos, lagos rasos, mas ainda assim, né? Haviam épocas de chuva torrencial, e essa chuva torrencial, né? Ela era capaz, ela pegava todos os ossos de animais que estavam distribuídos pela planície e arrastava, né? A água da chuva arrastava para dentro desses lagos rasos, né? E lá ficavam depositados toda essa ossada que a gente foi encontrando milhões de anos depois, né? E no fim do Triássico, né, a paisagem volta de novo a ser dominada por rios, rios bem grandes que desembocam, né, uns nos outros e vão formando leques, né? E o clima fica mais úmido novamente, mas nunca o Triássico ele não é um período de grande umidade, ele sempre vai ser um período relativamente seco, tá? E no final, em direção ao Jurássico, né? Aí o clima seca realmente, né? Aqui no Rio Grande do Sul não se encontra mais registro fóssil. O que se encontra, até se encontra alguma coisa, mas é muito pouco em comparação com o que é o Triássico. O que acontece a partir do Jurássico, né? No Jurássico, o clima vai se tornando cada vez mais árido e vai dar origem a um imenso deserto no Rio Grande do Sul, que é o deserto Botucatu, né? E esse deserto Botucatu são as rochas areníticas que hoje abrigam o aquífero Guarani, né? Então, nosso estado passou por várias, né, transformações. E uma coisa interessante, gente, quando eu falo do Triássico aqui no Rio Grande do Sul, não é brincadeira, né? É reconhecido realmente no mundo todo. Até esse ano, vocês vão ver o Guinness 2022, né? Agora em agosto saiu essa notícia em vários veículos de comunicação, vocês estão vendo aí, aqui está no GZH, né? No G1, né? Que realmente o Guinness Book vai colocar lá que o Rio Grande do Sul é o berço dos dinossauros. Por quê? Porque nós conseguimos, através de datação radiométrica, né, através de grãos de zircão, zircão é um tipo de mineral, tá? Esse mineral que foi encontrado ali na região de Santa Maria foi mandado para um laboratório, e esse laboratório fez a testagem para ver que idade tinha aquele grão de zircão. E aí eles conseguiram realmente, né, chegar à conclusão que aquele grão de zircão tinha 230 milhões de anos e tal, e ficou provado realmente que essas rochas são muito antigas e os dinossauros que ocorrem no Rio Grande do Sul também. Então, nós somos o berço dos dinossauros. Né? Vai no Guinness, se vocês comprarem o Guinness de 2022, ali vocês já vão encontrar o Rio Grande do Sul, né, como o local onde se originaram os primeiros dinossauros. A gente pode dizer tanto que os primeiros dinossauros são dessa terra, ou que essa é a terra, é a primeira terra dos dinossauros. Tá? Bem interessante. Outra coisa também que, como eu sou paleontóloga, todo mundo vem me perguntar o que deu, se vê alguma notícia, né? Então, eu tive muita gente me perguntando, já faz umas 2 ou 3 semanas, eu acho, sobre essa notícia aqui. Um paleontólogo gaúcho, ele foi numa expedição lá no Maranhão, e lá eles encontraram um fóssil, né, de dinossauro enorme. Aí tá ele deitado, né, do lado do fêmur do dinossauro. Então imagine o tamanho do dino, né? Mas essa foto circulou e o pessoal achou que o dino gigante, né, ele tinha sido encontrado aqui no Rio Grande do Sul. Né? O pessoal não leu toda a notícia até o fim e muitos me perguntaram disso. Eu fiquei pensando estranho, porque os primeiros dinossauros surgiram no Rio Grande do Sul. E os primeiros animais, né, de uma linhagem, eles são sempre pequenos ainda, rudimentares. Então era muito difícil um fêmur desse tamanho, né, um animal. Eu pensei, nossa, isso não pode ter acontecido no Rio Grande do Sul? Ou acharam uma rocha em outro lugar? Eles, não, mas eu vi o paleontólogo gaúcho do lado do osso.
Disse, bom, eu não vou duvidar, mas é de estranho. O que tem isso, gente? O Rio Grande do Sul é o berço dos dinossauros, então a gente tem que pensar que os dinossauros que viveram aqui, eles nunca iam ser desse tamanhão, tá? Eles ainda são os basais, é como se fossem os pais, né? Os mais originais. Então, os dinos daqui, eles vão ser pequenos. Eles, no máximo, vão atingir 3 metros de altura. O fêmur deles nunca vai ser desse tamanho, né? Embora que na Argentina, que é ali do lado, a gente encontra dinossauros desse tamanhão. Só que os dinossauros desse tamanho, eles não são do Triássico. Eles já vão ser do Jurássico ou do Cretáceo. Então, assim, são milhões de anos à frente que deu tempo dos dinossauros se especializarem, evoluírem, ficarem grandes, né? Super especializados. Mas os dinos do Triássico aqui, eles vão ser sempre pequenininhos, tá? Eles nunca vão ser nada assim tão grande, né? Que isso dali parece um show pirotécnico, né? Se achasse. Até torço que um dia achem, né? No Rio Grande do Sul, mas vai ser difícil, tá? Uma coisa interessante é que no Rio Grande do Sul não tem fóssil do Jurássico e nem do Cretáceo. Então, nós não temos dinossauros desses períodos. Os que nós temos são do Triássico. Mas já basta, né, para deixar a gente famoso e nós entrarmos para o Guinness dos Records. Uma coisa interessante é que esse projeto meu começou em 2020 e continuou agora em 2021, mas para vocês terem uma ideia como a ciência ela é dinâmica, enquanto a gente preparava material para o nosso trabalho, né, nesse intervalo entre 2020 e 2021 foram descobertas algumas espécies novas, né? Então aqui tem um fóssil novo que a primeira publicação que saiu, né, considerou ele um dinossauro. Já tem outras agora falando que ele é um dinossauro morfo, né? É o Dinamosuchus colisensis, tá? Tem também um outro que foi encontrado, que é o Erythrovenator jacuiensis, esse aqui, e ele é pequenininho, tá, gente? Ele é bem pequeno, e ele seria o ancestral do Tiranossauro Rex. Olha só, para ter, né, para dar origem ao, então o ancestral do tiranossauro também era gaúcho. Viram só que legal? Mas ele ainda era pequenininho, olha aqui, ó, tinha 2 metros de comprimento, quer dizer, da ponta da cauda até a ponta do focinho, e cerca de 9 quilos. Então, eles eram pequenininhos, gente, tá? Eles eram compridos por causa do rabo, né? Do rabo ao focinho. A altura, às vezes, não chega a 80 centímetros de altura, né? E o peso é sempre pequenininho assim. E aqui a última grande aquisição, né? Que foi esse dinossauro bem pequenininho, que ele é o ancestral dos pterossauros, né? Dos dinossauros que voavam, né? Então, também do Rio Grande do Sul. Né? Isso aqui saiu até na Nature, né? Naquela revista científica super renomada. Saiu aqui, deixa eu ver, acho que foi agora em 2021, também foi em janeiro, né? E é o Ixalerpetum polesinensis. Polesinensis sempre porque provavelmente foi pego, né? Lá foi encontrado em São João do Polesine. E aqui está ele, super pequenininho, tá? Ele é bem minúsculo, mas é também uma nova aquisição. Então, assim, no intervalo de um ano, 3 novos dinossauros surgiram. Né? Então, até tirando aquele que estão com dúvida, esses 2 últimos estão com certeza, né, dele. Então, assim, nós temos 13 dinossauros. Ou então 14, se aquele lá que está duvidoso for realmente considerado um dinossauro. Tá? Então, nós estamos já com um número bem grande, né? Mas então, quem são os dinos gaúchos? Tá? Vamos ver agora quem eles são. O primeiro dinossauro que foi encontrado no Rio Grande do Sul foi o Stauricossauro. Tá? Esse dinossauro aqui, ele foi encontrado, gente, em 1936 e foi descrito em 1970 pelo Colbert. Então, assim, mostrando para vocês a diferença entre, né, entre a coleta e a publicação. Staurikosaurus quer dizer lagarto do Cruzeiro do Sul. Tá? Então, Staurico, né, faz referência, né, ao Cruzeiro do Sul, e sauro quer dizer lagarto. O Pricei, gente, é em homenagem ao paleontólogo que coletou
ele, né? E também porque o Price, ele era um dos primeiros paleontólogos brasileiros. Inclusive, ele nasceu em Santa Maria. Embora ele fosse naturalizado também americano, norte-americano, ele nasceu em Santa Maria, né? Aqui, então, nós temos, ele era um saurisco, tem mais ou menos 230 milhões de anos, foi encontrado em Santa Maria, em Sanga Grande, e ele tem mais ou menos, né, 1 metro de altura, uns 2 metros e 25 centímetros, que se calcula do rabo até o focinho, e o peso de 30 quilos. Isso varia bastante, tá? Aqui uma imagem que para mostrar para vocês, isso aqui é a imagem do tiranossauro, uma imagem científica, né? Que aparece então a sombra no fundo e em cima projetado nessa sombra o esqueleto. E no esqueleto vai ter ossos pintados de cinza e ossos pintados de branco. Os ossos pintados de branco significam os ossos que foram encontrados no afloramento, né? Os ossos de estericossauro que foram encontrados. Então, vocês podem ver aqui que a mandíbula, né, tá branca, mas o crânio em cima não. Então, é só encontrar essa parte de baixo. E, claro, encontraram, claro, os ossos da bacia, que são muito importantes, né, para se chegar à conclusão que é dinossauro. O segundo foi o Saturnalia. Aqui vocês estão vendo imagens, né, dos dinos crianças, né, os dinossauros, assim, representados de uma maneira mais infantil, mais amigável, voltada para as crianças, tá? Então, aqui o Saturnalia, né, gente, ele foi encontrado durante um carnaval. O pessoal estava lá, né, quebrando pedra na época do feriadão de carnaval, e quando encontrou Saturnalia, né, esse acontecimento vai servir para eles elaborarem o nome do Saturnalia. Saturnalia é o nome das festividades gregas em homenagem ao deus Saturno. São as festividades que vão dar origem ao carnaval propriamente dito, né? Então, como aconteceu, a descoberta aconteceu durante o carnaval, ele vai se chamar Saturnalia Tupiniquim. O Tupiniquim, né, é algo tipicamente brasileiro. Tá? Então, fazer que é tipo um carnaval brasileiro. Ele é um sauríschio saurópodo e ele também é do Carniano, né? Tem mais ou menos 230 milhões de anos. Encontrado em Santa Maria, no Cerro da Alemoa. Esse Cerro da Alemoa, que também é conhecido como Val de Sanga, nesse local se encontrou muitas e muitas espécies. Tá? Não só de dinossauros, mas de outros fósseis importantes. Aqui mais ou menos o tamanho dele, né? O peso sempre vai variar, a altura também, o comprimento, mas a gente pesquisou bastante e viu que varia mesmo de um trabalho para o outro, de uma publicação para outra, a questão do peso, né? E também da altura, mas nós fizemos a compilação desses dados porque a gente pretende, né? Como é assim, sugerir como atividade, às vezes os professores trabalharem com esses dados de altura, de largura, de peso, né? Inclusive com as crianças. Até porque os dinossauros que ocorrem no Rio Grande do Sul, eles são pequenos, então eles são mais ou menos da altura de uma criança. E daria, inclusive, para fazer maquetes, né, dinossauros no tamanho real, né, para trabalhar com as crianças a questão de tamanho, volume, comprimento. Aqui o Saturnalia, isso aqui também é uma imagem científica, tá? Onde aparece, então, um fundo, né? Uma sombra de fundo e em cima o esqueleto projetado. E aí, a parte branca é sempre aquela parte do esqueleto que foi encontrada e o que está de cinza está só terminando de preencher, né? O desenho. O Guaíbasaurus, né? Vocês já vão ver que ele se chama Guaíba, foi uma homenagem. O pessoal que estava fazendo as coletas, eles estavam sendo patrocinados, né, pelo Projeto Guaíba. Então, esse projeto foi quem financiou muitas expedições paleontológicas, e uma dessas expedições acabou resultando na descoberta do Guaibasaurus. Por isso que ele recebeu esse nome, Guaibasauro, né? E também o Candelariensis, vocês vão ver que isso é muito comum nos fósseis, né? É o local onde foi encontrado.
Então, vai ter o Candelariensis, o Polesinensis, de São João do Polesine, o Agudoensis, de Agudo. Então, sempre costuma haver, né, essa homenagem. Ele é mais antigo, tá? O Guaibasaurus, ele é mais ou menos do Noariano e tem cerca de 225 milhões de anos. Foi encontrado em Candelária, num conhecido, tá? Afloramento fossilífero, que fica a 7,5 quilômetros da cidade. Fica até razoavelmente perto da cidade, é bem perto. Então, aqui também os tamanhos deles, né? Esses desenhos aqui que vocês estão vendo em preto, esses desenhos foram feitos por mim, pela minha equipe, né? Com base no desenho científico, mas tirando de dentro, né, os esqueletos, tudo, para tornar também mais compreensível para as crianças. Aqui outra imagem, a imagem científica, né, do Guaibasauro, com os ossos que foram encontrados, os ossos deles que foram encontrados. O seguinte é o Naissaurus tolentinoi, esse aqui, peraí. Ele quer dizer, o Naissaurus quer dizer água negra, né, o Nai. E aí, com o sauro junto, fica né, o lagarto de água negra, e o saurus, né, lagarto. E a palavra tolentinoi é bem interessante. Homenageia o senhor Tolentino Marafiga, que foi quem descobriu o fóssil e avisou os pesquisadores. E realmente o seu Tolentino, ele conta-se, né? Contam que ele ligou várias vezes, inclusive para a universidade, para avisar que ele tinha passado, né, pelo local e tinha visto ali uns ossos, né, que pareciam ser alguma coisa importante, talvez um dinossauro. E ele avisou, insistiu, e ligou mais de uma vez. Então ele insistiu bastante que fossem ver. E quando os paleontólogos foram realmente olhar, viram que se constatava, né, que se tratava realmente de um dinossauro. Então, ele recebeu a homenagem justa por ter sido tão insistente. Ele é também um saurísquio, saurópode, né, e tem 225 milhões de anos. Ele também é relativamente antigo. Foi encontrado em São Martinho da Serra, que é uma cidade vizinha, né, de Santa Maria, no sítio Água Negra. Aqui também tem alguma imagem dele e mais ou menos o comprimento, o peso, né, do animal. E aqui também uma imagem científica, né, mostrando os ossos que foram encontrados. Os Sassissauros, Sassissauro agudoense, né? A gente já pode ver pelo agudoensis aonde foi encontrado, né, o fóssil. E Saci foi dado o nome porque eles encontraram no afloramento vários fêmures, né, vários fragmentos da perna direita, tá, do fóssil, e nada da perna esquerda. Eu não me lembro ao certo agora, né, mas acho que encontraram 9 ou 19 fêmures do lado direito e nenhum do lado esquerdo. E isso chamou a atenção dos pesquisadores, porque era muita perna do lado direito e nenhuma do lado esquerdo. Então, numa brincadeira, eles chamaram ele de Sassissauro e já aproveitaram para homenagear uma figura folclórica, né? E então ficou Sassissauro. Ele também tem cerca de 220 milhões de anos, é também bastante antigo, foi encontrado em Agudo, dentro da área urbana. É um afloramento que existe bem ali numa região que não é considerada nem sequer área rural. É considerada ainda área urbana, né? Mas é um afloramento bem importante que tem nessa cidade. O Sassissauros, né? Ele tem cerca de 1,40 m do focinho até a outra ponta da cauda. O peso também varia, às vezes aparece como 10 quilos, às vezes aparece como menos, às vezes como mais, mas a gente deixou aqui para mostrar que tem como a gente trabalhar essas medidas, né, em sala de aula. Aqui alguma imagem, vocês vão ver que o Sassissauro se obteve muito pouco ossos, né, dele, mas uma coisa importante é que tem ossos da bacia aqui, e isso ajudou bastante. Agora tem o Pampadromeus barberenae, né? O Pampadromeu
Ele recebeu esse nome, né, na verdade, mais para fazer homenagem, né, a um bioma que é típico do Rio Grande do Sul, que é o Pampa Dromeu, que significa corredor, né? E como ele tinha uma característica, né, de ser provavelmente um dinossauro bípede que andava sobre as duas pernas, né? Deram para ele essa denominação de corredor dos Pampas, porque pela anatomia dele ele devia ser um bom corredor. Aí no designativo específico, a palavra Barberinai homenageia, né, um paleontólogo gaúcho, que é o Mário Costa Barberina, já falecido. Aqui também vem período e idade, e aqui vem uma imagem, né, que eu tirei da revista Pesquisa da FAPESP, que mostra o sítio Janer. Nesse sítio foi encontrado o Pampadromeu e o Bagualosaurus. Tem bastante fóssil que vem daí, da região de Agudo. Bom, mas no município de Agudo são 4, né, são 4 dinossauros. Desses que a gente descreveu até agora, né? Então aqui o Pampadromeu, desenhado mais ou menos, né, altura bem baixa, tá? Bem leve também. Aqui uma imagem dos ossos que foram encontrados. Opa. E aqui, gente, vem o Burioleste schultzi, tá? Esse aqui é chamado Buriolestes, né? O significado, né? O leste, ele se refere a bandido, a roubo, né? Roubar bandido, transgressor, alguma coisa assim. Mas os paleontólogos, né, quiseram registrar ele como ladrão do Buriol. Então, por isso botaram Buriolestes. Buriol é o nome do sítio onde mora a família Buriol, a família que tem esse sobrenome. O sítio tem esse nome, então Buriol, e foi dentro dessa localidade que eles conseguiram, né, coletar os fósseis. Então ficou Buriolestes, e Schultze é para homenagear, né, um paleontólogo gaúcho, que é o Dr. César Leandro Schultz, ainda vivo, né, trabalha na URGS, é professor da URGS. Aqui também a idade, né, período, idade, essas coisas, localidade, foi em São João do Polesine, no sítio Buriol. Aqui também algumas imagens, né, aqui a imagem que a gente transformou, né, tiramos de dentro os ossos, né, todos esses ossos aqui, e aí tentamos deixar uma imagem mais concreta, assim, para trabalhar com as crianças. Interessante que esse fóssil do Burioleste schultzi, ele estava muito bem preservado, muito bem preservado. Aqui tem a mão e o crânio dele, para vocês verem, ele era pequenininho, ó, o crânio até não é tão grande, mas se vocês repararem aqui, opa, os ossos, né, os ossos e dentes, a preservação era, assim, formidável. Então, muito boa, né, a preservação vindo desse sítio. Aí temos o Bagualosaurus agudoensis. Ele recebeu esse nome, gente, porque eu vou mostrar aqui o tamanho. Se imagina que ele tivesse entre 2 metros e 50 centímetros do focinho até a cauda, mais ou menos 1 metro de altura, e pesasse uns 150 quilos, porque o fóssil era bastante grande, muito grande. E até o momento em que ele havia sido encontrado, não se conhecia ainda o macrocolo. Então, era o maior dinossauro já visto, né, para o Rio Grande do Sul. Então, botaram esse nome bagual, que bagual é um termo da nossa cultura, né, da cultura gaúcha. O sauro, né, é lagarto, então ele é o lagarto bagual, né, de Agudo, porque o agudoensis, né, para homenagear a cidade aonde ele foi encontrado, que é aqui no sítio Janer também. Aqui umas imagens dele, né, e a outra. E depois, gente, algum tempo depois, assim, foi encontrado o macrocolum. Então, o macrocolum, ele é maior, tá, do que o outro, né, ali, do que o Bagualosaurus. Aqui tá mais ou menos onde é que tá o tamanho dele. Aqui. Então, o macrocolo, ele tem foi um dinossauro que podia chegar até a 3,5 metros de comprimento, né, 1,5 metro de altura e 100 quilos. Ele não era tão pesado, mas ele era enorme mesmo, tá? Prof, Sim, Gabriele? Mais 15 minutinhos. Sim, eu tô terminando aqui os dinos já. Tá? Então, ele era bem grande. Então, nós temos hoje o maior que já viveu aqui, foi o macrocolo.
né? Então, o macrocolo ele recebe esse nome, macro é grande, colo é pescoço, pescoço grande, porque ele tinha, a anatomia dele é de um pescoço grande, e o Itaqui não homenageia a cidade de Itaqui, homenageia o seu José Gerundino Machado Itaqui, que foi uma das pessoas que idealizou o CAPA. O CAPA, ele é um dos centros de pesquisa paleontológica que existe lá na região, né, da terceira, da quarta colônia. Então, é ali que muitos paleontólogos vão trabalhar, vão fazer pesquisa, e foi ele que ajudou, né, a idealizar. E aí, então, nós temos o Inhandu Mirim Valdeçanga, tá? Inhandu quer dizer ema, uma ema pequena, mirim, né? Mirim pequeno, porque até os fósseis que eles encontraram pareciam ter relação com um bicho bem pequeno. Então, como se fosse uma ema pequena, tá? Inhandu Mirim. E Valdeçanga é uma homenagem, né, ao sítio Cerro da Lemoa, tá? Lá o sítio que ficava, esse sítio Cerro da Lemoa, que fica dentro de Santa Maria, dali já vieram vários tipos de fósseis super importantes. Então, eles resolveram homenagear o próprio sítio fossilífero, né? Valdeçanga é o nome em alemão. Eu, como não sei alemão, não sei se isso quer dizer Alemoa, tá? Cerro da Lemoa, mas é para ser isso, tá? Então, ele é uma ema pequena do Cerro da Lemoa. Ele também, assim, altura pequenininha, tá, gente? 50 centímetros, 1 metro de comprimento, 5 quilos. Uma coisa bem pequenininha, assim. Aqui as imagens do que foi encontrado dele, né? Os ossos brancos aqui dentro representam isso. Aqui imagem no sítio fossilífero, né? Do que eles encontraram, alguns dedinhos do pé. E o último, tá, gente? Que é o Gnatovoras cabreirae. Esse aqui eles encontraram, viram então que ele era carnívoro mesmo, e aí foi gnato, é mandíbula, vorax, né, vor mais ax, né, quer dizer inclinado a devorar, né, assim, então eles botaram esse nome, que é mandíbula devoradora, né, algo assim bem para surtir assim um efeito, né, para dizer que ele era realmente um grande predador, que tinha mandíbulas vorazes, né? Uh, e também o Cabreirai foi para homenagear outro paleontólogo, que é o Dr. Sérgio Furtado Cabreira, que encontrou o fóssil e encontrou outros fósseis também. Ele é professor na UBRA, tá? Na Universidade Luterana do Brasil. Então, aqui a idade, foi encontrado em São João do Polesine, num sítio chamado Marquesan. Tá? É um sítio novo, né? Vocês podem ver que a cada tempo, né, é um sítio novo. Aqui a altura, comprimento, peso dele, tá? Ele era um carnívoro. Os carnívoros geralmente nunca são tão grandes. Os herbívoros, sim, eles são maiores. Então, o Macrocolum e o Bagualosaurus, né? Eles eram possivelmente carnívoros, não só pelo tamanho, mas pela dentição deles, né? E também tinham um tamanho bem mais avantajado. Aqui as imagens, né, do Gnatovorax. E aqui, então, a gente passou pelos dinos, eu vou mostrar para vocês algumas das atividades que já foram feitas, tá? Aqui nós temos uma tabela de comparação de tamanho, a gente botou uma criança pequenininha aqui e tentou, pelo tamanho ali dos trabalhos, né, mais ou menos colocar aqui né, o Stauricossauro, Saturnalia, o Guaíbasauro, o Naissauro, né, o Sacissauro, o Pampadromeu, o Burioleste, o Bagualossauro, o Macrocolo, o Inhandumirim e o Gnatovoras. Então, assim, a gente tentou fazer mais ou menos o tamanho da criança. Por quê? Para ver que grande parte dos nossos dinos são realmente pequenos. Tá? E muitos têm um tamanho aproximado ao de uma criança, pelo menos a altura deles, né? Então, daria para se fazer vários trabalhos, né, com base nisso. Isso aqui são palavras cruzadas que a gente criou também. Algumas não são tão fáceis, as crianças já têm que estar alfabetizadas, bem alfabetizadas, e outras não. Aqui tem outras atividades também para quem já é alfabetizado. Encontrar as palavras, né, esses nomes aqui dentro. Aqui escrever o nome, né, do bagualossauro, só com base nessas letras aqui. Aqui é comparar as sombras, né, imagem e sombra. Aqui é levar o dinossauro até o final, né, até o alimento dele, né. Aqui são outras imagens que a gente chama de imagem incompleta.
Nós fizemos imagens dos dinossauros sem boca, sem dente, sem nada, e para que as crianças possam pegar essa imagem, transformar ela, elas colocam os dentes, as garras, né, e terminam o desenho, para que sejam protagonistas também, né. E nós fizemos também uma série de imagens, nós fizemos imagens dos dinossauros, né, de cor preta, de cor branca, esses dois, então, têm olhos, têm dentes e garras, e aquela imagem sem nada, né, assim, sem garras, sem dentes, sem olhos, para que as crianças possam fazer a criação delas ali dentro, né. Então, cada uma dessas imagens pode ter finalidades distintas, né, algumas podem ser apenas recortadas, outras podem ser usadas como moldes para fazer outras coisas. Aqui também outras sugestões, que é fazer o uso, né, dos dinossauros na matemática, principalmente utilizando, né, a questão do comprimento, da altura, do peso, para trabalhar com as crianças essas medidas. E como os nossos dinossauros são pequenos e simples, eles são dinossauros super simples, porque eles não vão ter grandes cristas nem nada, é até bem fácil desenhar ele no chão, na parede, com um giz, com um tamanho aproximado e uma forma aproximada, e deixar que as crianças brinquem, né, com isso. A tabela do tempo geológico, já, claro, só para áreas, né, para séries mais avançadas, ela utiliza escalas, né, de milhares e de milhões de anos, então também poderia ser usada na matemática. E outras opções, gente, que não somos nós que estamos fazendo, mas a gente sempre dá a dica, existe uma série, né, que a RBS TV filmou em 2010, essa série tem 4 capítulos, que podem ser obtidos ou comprando DVD, ou então entrando lá no Histórias Curtas, né, da RBS, e vocês conseguem ver esses 4 episódios, que também daria, então, para na escola, fazer isso, né, e apresentar para as crianças, tá? Outras opções em vídeos, tem muita coisa no YouTube. Inclusive, tem apenas sons de dinossauros, que a gente pode usar, então, o som do dinossauro para as crianças ouvirem, também dramatizarem, reproduzirem, etc. Museus, tem muitos museus no Rio Grande do Sul que tem fóssil de dinossauro, porque aqui tem muito fóssil mesmo. Então, museus que podem vir a ser visitados. Opa, e tem um livro de atividades, gente, que já existe desde 2015, ele é gratuito, dá para vocês acessarem, tá? Pela internet. É um livro de mais de 700 páginas, é enorme, mas tem muitas atividades aqui dentro. Só que as atividades nem sempre envolvem os dinossauros gaúchos, mas já é alguma coisa, né, de paleontologia. Para vocês acharem ele, é só digitar paleontologia na sala de aula e dar enter, que o Google já vai mostrar essa opção para vocês. Essas são as referências, e muito obrigada pela atenção de todos. Espero estou dentro do tempo, então, ok? E agora eu encerro aqui. Agradeço a todos vocês pela atenção e pela paciência. Desculpem a pressa, né, gente? Falei com muita pressa também. E passo para a Gabi agora, a outra Gabi. E agora, Gabi? Agora está aberto o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Isso mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou levantar ali a mãozinha que a gente organiza. Chegando muitos elogios ali pelo chat. Eu estou vendo aqui. Obrigada, gente. E no ano que vem nós vamos ver se as crianças gostaram das atividades, se Deus Sim. quiser. Né? Vamos torcer. Tem alguma perguntinha lá no outro link? Não. Então, deixa eu pegar o protocolo. Então, estamos encerrando essa atividade. Muito obrigada pela participação dos palestrantes e participantes dessa atividade e acompanham a programação do 10º CIEPEX. Vou interromper. Obrigada. Boa tarde a todos, gente.